aleluia, 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 aleluia. É preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na leitura, nesses Atos de Apóstolos, essa vida missionária de Paulo. Aqui fala que ele, em Antioquia e Icônio, ele foi apedrejado. Por que Paulo foi apedrejado? Paulo começou seu ministério evangelizando os judeus da diáspora, espalhados por todo esse reino, de Roma, cultura helenista, mas eles não aceitaram muito Paulo. Tem uma hora que o Paulo grilou e foi para os pagãos. Então havia, por causa disso, aqui nós temos o cristianismo, cujo maior precursor é Paulo, se separando do judaísmo, se firmando conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, porque algumas coisas não batiam. Até mesmo se convertiam, conservavam o que iriam trazer certas regras judaicas, como a circuncisão. Isso aqui vai dar um pano para manga que vai culminar no Concílio Vaticano, ou Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15, se eu não me engano. Mas Paulo foi apedrejado.
Talvez o primeiro ponto aqui para nossa reflexão e meditação é essa resiliência, ou esse amor que ele tem por Evangelho, né? Ou seja, Paulo, ele sofreu muito por causa do Evangelho, né? Naufragou, tem uma passagem de Gálatas que ele fala isso, né? Se eu não me engano é Gálatas mesmo. Naufragou, foi apedrejado, foi expulso, foi não sei o quê, né? Aqui ele foi apedrejado. O que o homem faz? O homem levanta e vai com Barnabé para outro lugar para confirmar os irmãos da fé. Aqui nós temos uma espécie de visita pastoral, né? Porque Paulo começa a revisitar aquelas comunidades que ele ou outros fundaram, para confirmar eles na fé, animá-los, né? E ele vem com toda a autoridade, porque sofreu na pele o sofrimento, né? Por causa do Evangelho. Mas aqui tem duas coisinhas que eu queria chamar a atenção para vocês, pela qual vale a pena viver. A primeira delas é preciso que nós passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Você já sofreu por causa de Cristo? Você passou por algum tipo de dificuldade por causa da missão ou da obra? É interessante porque seguir Jesus Cristo não é uma coisa fácil. É um caminho, é uma via crucis, né? Uma via sacra, como ele mesmo diz, né? De renúncia, de pôr a cruz nas costas, de caminhar, como diz as bem-aventuranças, ser caluniado, injustiçado por causa dele, né? É perseguido, maltratado por causa dele. Existe uma alegria no céu esperando. Então, já tira seu cavalinho da chuva, né? Se você um dia quer ir para o céu, sem que você passe por muitos sofrimentos. E os sofrimentos são internos, nessa falta de consonância minha com a obra de Deus, porque eu tenho necessidades, eu tenho vontades, eu tenho fraquezas, eu tenho desejos, eu tenho sonhos, né? Pessoais, tenho inclinações, tenho temperamento, tenho virtudes. Então, há dentro de mim uma força interna muito grande, que às vezes me fazem sofrer, ou as coisas fora de mim que eu não controlo, uma crise financeira, né? A dificuldade de pagar as contas, o relacionamento com o outro, que também é machucado, que também tem uma história diferente da minha, uma outra criação, seja das forças sociais, das diversas entidades ou instituições que regulam a vida social, política, não é? Há muitos ânimos, há muita gente, há muitos interesses, né? E esses interesses buscados para si mesmo também geram em nós sofrimentos muito grandes. O Evangelho, por exemplo, ou seguir Jesus Cristo no tempo de hoje, é um motivo de muito sofrimento, se você quiser vivê-lo, né? Você pode ir que nem um camaleão, ir ajeitando aqui, metade cristão, metade não é, aí eles vão olhando com você o discurso do politicamente correto, você fala para agradar, para evitar conflito, para aí você deixa de testemunhar, você deixa de afirmar, aí negligencia, aí ao mesmo tempo você é omisso, aí você vai se ajeitando nesse mundo, mas sem cair no outro extremismo, né, que é perigoso, mas se você for realmente ser pontual naquilo que você acredita, dizer ao mundo no que você acredita, com a sua vida tentar mostrar ao mundo como é essa experiência com Cristo,
prepara-te para o sofrimento. Não é? Vai seguir Jesus Cristo? Dizia Jesus a uma santa, prepara-te para o sofrimento. O servo não é maior que o seu Senhor. É necessário, é preciso que você passe por muitos sofrimentos para herdar o reino dos céus. Já começa no sofrimento da criação, ou seja, quando você nasce, você é chamado da cruz da criação, ou seja, aquela cruz que você já nasce com a falta de, aquele anseio no ser projeto, de buscar se realizar nas suas potencialidades, chegar à consumação do seu ser, é um sofrimento, né? Porque toda escolha é renúncia, né? Se você escolheu estar aqui, você renunciou a outras coisas. Quem escolheu outras coisas, renunciou a estar aqui. Então você não pode ter tudo, e a gente tem a necessidade de ter tudo, né? Mas também ter tudo causa sofrimento, né? Não é? Se você tem um carro, você tem que pôr seguro, se você tem a casa, você tem que pôr cerca, você tem isso, você tem que ir aumentando, vai aumentando cada vez mais, né? Por isso que o pobre é do reino dos céus. Então, é preciso que você passe por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus. Quais são os seus sofrimentos? Esses sofrimentos, eles se direcionam para Deus? É por causa de Deus e do seu reino? Como você vive os seus sofrimentos? De que forma você lida com eles? Há uma tendência nossa em não querer sofrer, né? Ninguém é masoquista, né? Embora os santos procuravam muito, né? Porque colocar limite, fazer escolhas, impõe o sofrimento, né? Por exemplo, se você for, acho que até o Dom de falava sobre isso, se não estiver enganado, na homilia dele de domingo, quando você diz a um filho que ele não pode, você forma ele, você causa um sofrimento, porque ele quer, ele deseja, né? Quando um padre fala para uma comunidade ou para um grupo pastoral que não é assim, que é desse jeito, né? Ou quando o bispo fala para o padre, você vai para cá e não para lá, você vai fazer assim e não assim, né? Causa sofrimento, porque nós somos frustrados naquilo que nós queremos, né? Como é difícil sintonizar-se com o Senhor. E aí na nossa fé o sofrimento ganhou uma proporção enorme, porque o ser humano, para ir para o céu, precisa se modelar, entrar na forma do cristão, do Cristo. Está disposto a perder as coisas. E é interessante porque isso dá um sentido maravilhoso, né? Por exemplo, você sofre, né? Por exemplo, um pai que sofre com um filho que foi para o seminário, ou uma filha que foi para o convento, para uma comunidade. Há um sofrimento por ter perdido. Mas quando a pessoa pega esse sofrimento e eleva ele, é por causa do reino. Às vezes isso aqui que você olha, ele chama de sabedoria. Olha isso aqui que te aconteceu em vista da salvação, mas por causa disso. Aí você vai aprendendo a suportar ou dar um sentido ao sofrimento. A vida de casado mesmo. Quantas vezes você não deve ter pensado assim, menino, eu vou largar esse homem, eu vou largar essa mulher, ninguém dá conta disso, não. Aí você olha e pesa, essa dificuldade é enorme, mas você começa a ver o amor, a história, os filhos, né? Por Deus, você dá um sentido sobrenatural que faz com que você ajude você a viver o sofrimento. Agora, viver o sofrimento sem sentido, a única forma de suportar é dar sentido ao sofrimento. É isso que a gente faz quando perde alguém, ou quando acontece uma coisa, fica procurando sentido, né? Uma forma de ver a coisa, ou vivenciar a coisa, que seja suportável, que esteja de acordo.
Então, não é possível querer Cristo sem cruz. Quem busca um Cristo sem cruz, vai achar uma cruz sem Cristo. Então, se você busca Jesus, com Ele vem o sofrimento. Tem que deixar muita coisa para segui-lo. Mas se você buscar, não é, um Cristo sem sofrimento, você vai achar um sofrimento sem Ele. Mas outro ponto interessante aqui é que eles passavam nas comunidades também exortando a permanecerem firmes na fé. Olha, quer ir para o céu? O sofrimento é o caminho, mas fiquem firmes na fé. Quantas pessoas vacilam na fé? Não suportam. Humanamente falando mesmo, né? Quantos aqui não imaginaram trocar de religião, ou de comunidade, de igreja? Quantos aqui não cogitaram não vir servir mais, ou não buscar mais a Deus ou a igreja? Há uma tendência nossa de querer fazer do nosso jeito, né? E quando as coisas não saem do nosso jeito, é difícil, o sofrimento é enorme. Tem coisas na vida familiar que me atrapalham, uma pandemia, né? Quantos não vacilaram com a pandemia? Medo, natural, humano, medo. Quantos não vacilaram, ficar em casa, ficaram lesados, né? Ficaram meio lelé, psicologicamente, porque a pressão é enorme, ficar em casa, não poder fazer as coisas, né? A gente é social, a gente precisa trabalhar, força muito, né? Tem países que está faltando até psicólogo, né? Não vou nem falar padre, né? Faltando psicólogo, né? Para atender as pessoas, né? E as pessoas começam então a não querer buscar mais a Deus, quando as pessoas estão ateus por causa de coisas que Deus não fez, por causa de coisas que acham que Deus deveria fazer, coisas que Deus fez. Quantas pessoas deixaram de participar, de acreditar por testemunhos, falsos testemunhos, ou por escândalos dos seus irmãos? Quantos deixaram de participar por sofrimentos, doenças, dificuldades, perdas, decepções? Aí eu te pergunto, você está firme na fé? As coisas te abalam? Como é importante estar firme. Assim, vocês vão ver que quem segue Jesus, quem crê nele, constantemente é pedido o seu Isaac. Alguma vez Deus já pediu o seu Isaac? Isaac não é seu filho assim, seu filho, né? Mas seu Isaac, aquilo de mais importante que você tem, ou as coisas mais importantes que você já tem, ou conquistou. Deus costuma pedir os nossos Isaques, né? Então a gente está firme na fé. Claro que a gente vacila, né? A gente costuma ouvir, acho que eu falei isso em uma outra homilia, me permita repetir, se alguém ainda não escutou. Às vezes chega alguém em mim e fala assim: padre, eu estou tão sem fé. O que significa isso? O que significa vacilar na fé? Deixar de acreditar? Significa duvidar? O que significa vacilar na fé? Significa desistir de servir? Significa desesperar? Emburrar com Deus? O que significa isso? Ficar frio? Ficar sem vontade de rezar? Desanimado, não querer sair de casa? O que significa isso? Fraquejar na fé? Nós estamos falando aqui, né? Ele exortava as comunidades, tinha acabado de ser apedrejado, e passando as comunidades, dando testemunho, falando: ó, aguenta firme, viu? Não moia não. Aguenta firme. Então, às vezes, algumas coisas nos dão a sensação de falta de fé, que nos faz vacilar.
A primeira delas é a falta de confiança em Deus. A pessoa acredita em Deus, ela tem fé, mas ela não consegue confiar, porque ela é apegada nas coisas. Ela tem uma zona de conforto. Então ela se movimenta nessa zona, ela não consegue dar aquele passo que a fé às vezes impõe, né? Que te tira do eixo, né? Que te desafia. E o dia a dia nosso é desafiante, né? Todo dia, viver é um risco. Você não sabe se você vai terminar o dia. Você não sabe se alguém que você ama vai terminar o dia. Você não sabe como vai ser. Viver é um risco. E as pessoas têm muita dificuldade de confiar em Deus, o seu hoje, o seu amanhã, o seu passado. Elas não conseguem desapegar do dinheiro, da vida, dos filhos. E aí, geralmente, eles estão muito no campo da necessidade, não da liberdade. Eu confio em Deus, mas, né, vai que, né? Que nem aquela historinha, né? Aí a pessoa olha assim e fala, eu creio que não vai chover, mas vou levar sombrinha, né? Porque vai que, né? Aí eu pergunto para você, você confia em Deus de verdade? Aquele que tem dificuldade em confiar, vai experimentar uma fé vacilante. O outro aspecto é a fidelidade. Dá a sensação de vacilo na fé, a pessoa é muito infiel. Ele vai pecando, cai, peca, erra, peca de novo, cai. Chega um momento que ele começa a duvidar do amor de Deus, ele começa a desanimar dele mesmo, aí ele começa a desanimar do pecado dos outros, né? Ele não consegue manter o carro dele aplumado, né? Soltou o carro, ele vai emborcando. Aí essa infidelidade constante, cai, fica com vergonha, né? Aí ele acha que não tem fé, ele acha que não vai dar conta, ele é questionado interiormente, né? E aí fica essa sensação de que a pessoa não está, fica vacilante. Mas não é que ela não tem fé, ela só é infiel. Então, a pessoa que não confia em Deus, na infidelidade, ela começa a não confiar nela mesma. Então a fé dela abala. E a terceira coisa, dimensão dessa fé, é o fervor. Quando a pessoa é muito fervorosa, tem um ditado aplicado aos padres, mas que vale para qualquer cristão, que a pessoa fervorosa e fiel é uma pessoa feliz. Não há felicidade sem fidelidade. Você nunca vai ser feliz no seu matrimônio se você for infiel. Você nunca vai ser feliz como cristão se você não procurar ser fiel a Deus. Porque a infidelidade gera tristeza. Gera tristeza. Mas se faltar fervor, o que é fervor? Fervura. Você bota a água no fogo, ela fica, né? Ela vai mudando de estado, né? Ela sai do líquido e vai para o gasoso. Ela começa a subir ao céu, né? Você bota lá, a bichinha chega, queima, né? Queima. Aí quando a pessoa vai perdendo fervor, ela vai ficando morna. Aí morna, ela vai ficando gelada. Não é? Na fé, aí o que a gente vê? Essa falta de piedade das pessoas. A pessoa não reza mais o terço, ele não adora Jesus, ele não confessa com frequência, ele não vem na missa, nem nos domingos, poderia vir todos os dias, podia orar em casa com a sua família, orar sozinho, lembrar de Deus durante todo o seu dia, fazer novena, ter atos de piedades próprias de suas, né? O povo antigo tinha muita piedade, eles criavam verso até em latim,
ia transmitindo essa piedade. Você vê isso muito na zona rural, né? Porque na zona rural tem muita piedade, por isso que o povo é muito fervoroso. Cidades do interior, pessoa da cidade grande perdeu isso, né? A vida é louca, não tem tempo mais para ficar quente, para ferver. O pessoal não tem tempo mais para ferver. Falta fogo, falta tempo de ficar no fogo, né? Já reparou que você pega uma panela, você quer pegar fogo, né? Aí você bota a panela lá no fogo, né? Mas aí rapidinho você já tira. A água nunca esquenta. Porque a pessoa não para rezar, a pessoa não para adorar, a pessoa não para rezar o texto, a pessoa não para não vir na missa, o povo não para fazer silêncio, não para meditar, não para ler a Bíblia. Então a vazia dele não fica no fogo. E essa quentura, né, não só faz a gente arder, mas também esquenta o ambiente, né? E aí é tão bom estar perto de gente fervorosa, né? Aí você fala assim para a pessoa, quando você vê uma pessoa fervorosa, você fala para ela assim, ó, nossa, aquela mulher tem fé, hein? Quando você chega assim e fala assim para a pessoa, você está precisando de dificuldade, você sabe para quem você vai pedir reza, ou não? Não é verdade? Você sabe para quem você vai pedir reza? Você vai pedir para aquela senhorinha que gosta de rezar. Você vai pedir para aquela pessoa que vem na missa todos os dias, que você vê ela frequentemente adorando, que sabe orar. Você vai naquela pessoa que tem intimidade com a palavra. Você não vai pedir, desculpa a expressão, para um Zé Mané que nem reza, né? Não que ele não possa rezar e possa alcançar a graça de Deus, mas a sua inteligência prática vai dizer, né? Você identifica fervor com fé. Ou até mesmo já chegou no padre, o pessoal me falou assim, eu estou tão sem fé, desanimada para rezar, minha fé está pouca. Com certeza, quando a fé é muita, então você ferve. Quando o fogo é muito, a água ferve. Então é preciso que você, né, permaneça na fé. É preciso que você permaneça firme na fé. Então nós somos questionados aqui agora, né? Eu estou falando demais, perdão, né? Oh, meu Deus. A questionar se você está disposto a passar pelos sofrimentos para chegar no céu, se a sua fé anda firme. Né? Porque a gente desanima mesmo, né? Às vezes você reza, o marido não reza, você está cansado de puxar todo mundo. Às vezes você reza, o casal reza, os filhos não vêm na igreja, você está cansado de falar para eles, de puxar eles, rezar para todo mundo, é difícil, o povo não busca, você ama, é preocupado. Aí você vai naquela comunidade, né? Até a comunidade você nota. A nossa comunidade é uma comunidade fervorosa. Os padres sentem. Eles chegam e falam assim, nossa, mas que comunidade viva, fervorosa. Aí chega lá, nossa, comunidade fria. Acho que o povo não reza, não. Ainda mais o padre, eles olham para o padre e sabem, se o padre reza, o padre não reza, né? Aquele padre é fervoroso. Na cabeça do povo aquele padre reza, tem piedade, celebra com piedade, providencia os meios de santificação com abundância, né? Então aquele padre tem piedade. Aí você olha e fala, sei não, será que a minha confissão valeu? Não passaram por isso? Será que a minha confissão valeu? Padre, será que aquela hóstia Jesus está lá mesmo? Será que aquela hóstia está lá, Jesus está lá mesmo? Sei não, porque padre é que nem a gente. Já vi isso, já ouvi isso, né, das pessoas. Né? Então, queridos irmãos e irmãs, permaneçamos firmes na fé. Nós vivemos em épocas difíceis, as paróquias vão precisar de uma nova reevangelização depois dessa pandemia, mas cada um de nós somos igreja, temos que pensar, se você não permanecer firme na fé, se você não está disposto a agarrar firme para poder ir para o céu,
aquilo que você tem vai rodar. Seu casamento, seus filhos, sua vida, sua alegria, seu coração, sua paz. E tem gente que não aprende. Não aprende. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, modelo de fé, né, aquela que sofreu com Jesus com amor. Peçamos ao bom Deus que tenha misericórdia de nós. E aconteça o que acontecer com a gente, por mais fraqueza que a gente tenha, por mais pecador que nós sejamos, que sejamos homens e mulheres de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.